A menina estranha, a menstruação no banheiro da escola, o baile, o sangue e as pessoas morrendo. Bom, eu acho que todo mundo sabe mais ou menos o plot geral de Carrie, a Estranha. Gente, aqui é a Gilos e esse é mais um É Melhor do que o Filme. E hoje eu vim falar pra vocês sobre Carrie, a Estranha, do rei Stephen King. Sim, eu estou me apaixonando cada vez mais pelo Stephen, gente, e vou começar a ter um caso sério com os milhões de livros que ele tem. Ainda bem que ele tem milhões. Mas, voltando para Carrie, hoje eu vim falar pra vocês sobre a minha leitura deste clássico, imensamente clássico do Stephen King, e comentar um pouco comparativamente sobre todas as versões cinematográficas que temos da obra. Todas as versões, por quê? Porque temos o filme antigo, onde a gente tem o John Travolta, o filme novo e reproduzido, onde temos a menina que fez Deixa Ela Entrar, que eu esqueci o nome, e a Julianne Moore, e temos também a terceira e não tão conhecida adaptação para a TV, com atores que ninguém conhece, mas que em muitos pontos tem mais freelances com o livro do que os outros dois mais conhecidos. Eu conheci originalmente a história da Carrie através do primeiro e clássico filme, onde a gente tem o John Travolta e aquela atriz que eu esqueci o nome, mas que ficou muito menos assustadora depois que ela ficou mais velha do que quando ela era jovem. E foi ali onde eu conheci um dos primeiros e mais legais filmes de terror dos últimos tempos, onde o terror fica mais acentuado ainda se você é jovem e você tem e conhece pessoas que sofrem bullying na sua escola. Medo, né? Medo de ir na sua formatura, mas enfim. Bom, eu acho que é um pouco redundante eu ficar contando aqui pra vocês a história de Carrie, porque eu acho que até hoje eu nunca conheci ninguém que não saiba a história da menina estranha, que tem uma mãe mais estranha ainda, e ela sofre bullying e ela só fica menstruada aos 16 anos. E bom, como uma forma de redenção, uma das meninas lá, patricinhas da escola, decide que ela precisa ir ao baile, e indo ao baile meio que ela destrói a cidade onde ela mora. Acho que esse é um bom resumo. Comparativamente, eu posso dizer, primeiro falando dos filmes, que eu prefiro muito mais a versão original da produção. Eu gosto muito mais da personagem que fez a primeira Carrie. Eu adoro o John Travolta, porque eu acho que o personagem tem super a ver com a personalidade dele, pensando assim, nos filmes que ele fez quando ele era jovem, incluindo aqui Grease. Mas o segundo filme também tem as suas peculiaridades e seus pontos positivos. Como, por exemplo, pra mim, a Julianne Moore fez uma mãe de Carrie muito melhor do que a outra atriz. Além disso, a gente tem em prol do filme efeitos visuais melhores que tornam determinadas cenas muito mais legais de ver e um pouco mais assustadoras, se podemos dizer assim. Além disso, a gente acaba tendo uma amplitude um pouco maior do que acontece com a cidade ali que a Carrie vai destruindo do que no primeiro filme, o que conversa um pouco melhor com a obra literária, porque no livro ela destrói muito mais coisas do que a gente enxerga, gente, eu juro. Já a versão cinematográfica, ela traz uma coisa muito peculiar e que é um dos destaques mais legais do livro. No livro, a gente tem a narrativa central, que vai contando tudo o que acontece ali com a Carrie, como que ela começa a descobrir os poderes de telecinética dela, até o momento do baile, cruzado e interrompido com matérias, estudos, entrevistas e documentários que ocorreram depois da tragédia que meio que destruiu ali a cidade quase que inteira. Então a gente tem um pedaço da narrativa e por um espaço tem um trecho de um livro que foi feito por exemplo, um sobrevivente da tragédia. E isso conversa diretamente, mais ou menos, com o conteúdo que estava ali sendo narrado no momento. Isso é uma coisa muito legal, porque faz aquele jogo meio passado e presente, misturado com duas opiniões diferentes, então a gente vê o que realmente aconteceu versus rumores do que realmente aconteceu. A gente vê pontos de vista de cientistas, de pessoas descrentes no poder da Carrie e várias outras coisas que fazem com que a narrativa do livro fique mais interessante e que mesmo que a gente esteja lendo uma história que a gente já conhece há muito tempo, que a leitura vale a pena e seja legal e diferente.
Quando eu li o livro, eu confesso que no começo eu, tipo, realmente enxergava o livro quase como o roteiro do filme. Os dois filmes, o da TV eu não me lembro tanto, tá? Então eu vou centralizar nos dois filmes para o cinema. Foram basicamente um reflexo da narrativa aqui, tirando obviamente esses pedaços que eu falei que apenas a obra da TV tem, que são os trechinhos, depoimentos de pessoas e tudo mais. Eu acho que, sei lá, a pessoa só pegou os pedaços, fez uns diálogos, e inclusive alguns diálogos ela copiou daqui e utilizou, porque eu juro que enquanto eu estava lendo, eu conseguia me lembrar de cenas, de momentos, de coisas que aconteciam com muita precisão, assim, como se as palavras fossem idênticas às que eu tinha ouvido algum dia na minha vida. Então, muito bem adaptado e muito bem feito. A diferença principal, como eu já disse, são sim os artigos e tudo mais, que fazem com que a gente veja o que aconteceu depois daquilo tudo, porque no filme a gente não tem o que aconteceu depois. A gente não sabe como as pessoas como as pessoas enfrentaram o problema, as mortes e como eles ficaram impactados com aquela tragédia enorme, onde vários estudantes, né, porque todos eram estudantes, morreram na sua festa de formatura. Então eles estão basicamente assim, começando a vida e já era, perdeu o Playboy, morreram lá eletrocutados. Tá aqui no livro, esse mix de matérias e tudo mais faz com que a gente possa colocar em pauta o que aconteceu depois, como as pessoas enfrentaram todos esses problemas. Inclusive, incluindo, por exemplo, a personagem que tem um namorado, que força o namorado aí no baile com a Carrie, ela teve que fazer um livro e se defender no tribunal, porque muitas pessoas acharam que ela tinha arquitetado para que a Carrie fosse lesada, por exemplo, para que ela ficasse lá e tirassem sarro dela. Então ela teve que provar que, tipo, não, ela realmente gostava da Carrie, ela acha que ela era uma menina mal interpretada, que ela não concordava com vários artigos que tinham sido postados depois da morte dela e tudo mais. Então é bem interessante essa dinâmica que acontece aqui e que não acontece nos filmes mais conhecidos. Além disso, o final da história também sofreu uma pequena diferença que eu entendo, porque meio que a forma como eles adaptaram para o cinema conversa melhor com a tela do cinema, é mais visual, é mais dramática, é mais, densa na vida, que é a morte da mãe da Carrie, assim como a morte do personagem do John Travolta e da namorada dele, que eu não me lembro o nome deles, gente, desculpa, mas os dois que são os responsáveis pelo balde de sangue, como que eles morrem. Eu entendo a morte da mãe da Carrie no livro, ela é bem menos visual, eu acho que ela não teria sido talvez tão interessante, porque a Carrie meio que ordena que o coração da mãe pare de bater, ela não fica jogando mão de faca na mãe. A mãe morre lá na posição que nem o Cristo, ela simplesmente, o coração para de bater, obedece lá ao poder da Carrie e ela morre. E os outros dois personagens, eles são mortos num lugar nada a ver, que não aparece em nenhum dos filmes e que é por isso que a morte foi trocada, porque simplesmente não faria sentido eles irem num lugar onde a gente nunca tinha visto e morrerem lá, certo? Então no livro a gente tem um bar que é onde os jovens se encontram, vão lá, bebem uns refrigerantes e tudo mais, e os dois personagens estão lá porque o personagem, que é o personagem do John Travolta, ele mora num quartinho ali em cima. Então eles jogam bola de sangue, vão num quartinho, eles tentam fugir, Carrie aparece, que ela queria matar a galera, e ela mata os dois lá e acaba se matando também. Então ela não morre na casa, ela morre neste bar. Só que obviamente ela morrer na casa e aparecer a mãozinha e tudo mais é muito mais dramático do que o que acontece aqui no livro. E esse é um dos motivos pelos quais você tem que ler o livro, porque apesar de eu ter te contado, você tem que ler e ver a maneira como Stephen King efetivamente finalizou a história da Carrie e como ele mostrou os personagens e a escolha da Carrie, como que ela pirou na batatinha depois de levar o sangue na cabeça. As duas adaptações e a obra original são incríveis, fantásticas, e eu achei muito legal a história de Carrie, porque no começo dessa edição que eu tenho, que é da Suma das Letras, tem uma introdução do próprio Stephen King, onde ele conta que ele ainda não era um escritor conhecido e que ele tinha que escrever contos, e ele escrevia basicamente esses contos quando ele precisava de dinheiro, porque ele não ganhava muito bem, ele trabalhava acho que numa lavanderia,
com a família. E a mulher dele falou: querido, nós precisamos de dinheiro, vai lá escrever um conto pra gente receber uns $500 a mais. E enquanto ele tentava escrever esse conto, ele teve a ideia de Carrie, só que ele sabia que era um romance, ele sabia que não era um conto. Então ele ficou chateado porque tipo, ele precisava de dinheiro, gente, não precisava de um romance, então ele jogou no lixo. E a mulher dele meio que forçou ele a terminar o livro, e foi um dos primeiros sucessos do Stephen King. Então, obrigada, mulher dele, por jogá-lo no mundo dos romances. Se você já leu alguma outra obra do Stephen King, você vai ver que aqui em Carrie, a escrita dele tem sim mais, vamos dizer, defeitos, ela é um pouco mais truncada, a história não é aquela construção que gera um ápice incrível, mas ainda assim a escrita é boa, a tensão existe e a forma como ele escreve ainda é extremamente peculiar e incrível e vale a pena ser lido. Sério. É um livro bom para você introduzir as pessoas ao gênero do terror e jovens também, porque é um livro super fácil de ser lido, super fácil de compreensão e que tem aquela tensãozinha, né, envolve jovens aqui, então vai agradar as pessoas que estão no colégio ou não. Mas super recomendo Carrie, leia o livro, assista ao filme e aproveite uma das primeiras obras do grande Stephen King. Se vocês já leram o livro, já assistiram ao filme, se vocês não leram o livro, apenas viram o filme e têm vontade de ler, comentem aqui embaixo, vamos comentar mais sobre essa obra, deem dicas de outros livros do Stephen King que vocês acham que eu devo ler, lembrando que eu só li Carrie, O Iluminado e Sob a Redoma, então ainda tem uma vasta lista de obras dele para colocar no meu pipe de leituras. Não se esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, de se inscrever no canal caso vocês não sejam inscritos e de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, todas listadas aqui embaixo. Um beijo, a gente se vê pela cidade. Tchau, tchau!